Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou contar pra vocês todos os livros que eu li da Sophie Kinsella. Nesse vídeo, então, eu vou compartilhar com vocês todos os livros que eu já li da autora Sophie Kinsella e o que eu achei de cada um deles. Não vai ter spoilers, fiquem tranquilos, só vou, assim, falar por alto sobre o que se trata a história e o que eu achei. Até hoje, eu confesso que não teve nenhum livro que eu desgostei, assim, que eu não gostei nada, sabe? Que eu gostei muito pouco. Claro que eu tenho os meus favoritinhos, os meus queridinhos, mas dentre esses que eu vou comentar com vocês, é até difícil escolher qual que, assim, é o meu favoritão, assim. Teve muitos que eu realmente amei, então eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu sei que atualmente tem muitos livros da Sophie Kinsella que estão gratuitos pra baixar no Kindle Unlimited, e pra esse momento são livros muito divertidos, muito gostosos de ler, tipo aquela coisa assim, sessão da tarde mesmo, confortável, você senta no sofá e liga e fica lá assim, sabe, relaxando mesmo. Então é um tipo de livro ótimo pra momentos em que a gente tá mais sobrecarregado, mais apreensivo, mais preocupado, mais ansioso, porque é aquele livro pra você dar gargalhada e ficar felizinho assim, sabe, dar aquele calorzinho no coração. Mas antes de eu entrar nesses livros, aproveita e já se inscreve aqui no canal se você caiu de paraquedas, não é inscrito ainda no canal. Se inscreve e aproveita também e ativa as notificações, assim você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Lá no Instagram eu também compartilho muito sobre as minhas leituras, então vou deixar aqui no cantinho da tela passando pra vocês meu Instagram, então se você não segue, segue por lá. E vamos começar então com o primeiro livro dessa lista, que é Fiquei com Seu Número, e esse é o único livro de todos esses que eu vou comentar com vocês que não está no Kindle Unlimited. Então no momento que eu estou postando esse vídeo, todos os outros eu vou deixar o link, na verdade, de todos, né, aqui na descrição do vídeo, e só esse primeiro que não está gratuito pra baixar no Unlimited, tá? Então vamos lá, o Fiquei com Seu Número, eu acho que foi o primeiro ou o segundo livro que eu li da autora, agora eu já, né, não me lembro mais porque já faz algum tempo, mas eu lembro que, assim, foi uma descoberta, sabe? Eu comecei a ler e falei, caramba, é realmente o tipo de história que te prende do começo ao fim, e já começa com as trapalhadas da protagonista, que se chama Poppy Wyatt. Ela tá noiva e ela perde ali num evento, num hotel, perde a aliança de noivado e o celular. Então, assim, já começa com aquela cena que geralmente, assim, acontece com muitos livros da Sophie Kinsella, que ela joga pra gente uma situação assim meio desastrada, né? As protagonistas geralmente são assim, né, a maioria delas. Então a Poppy perde a aliança e o celular, e no meio da confusão ela arruma um celular ali no meio do nada e começa a usar aquele celular pra ligar pra pessoas, pra falar com o hotel também, pra caso eles encontrem, né, a aliança dela e o celular, pra que eles liguem pra esse número que ela acabou de achar. Então, assim, é uma confusão. Porém, no meio do caminho, na história, ela vai descobrir de quem é esse celular, né, a quem pertence, e era a secretária de um cara chamado Sam. Essa secretária tinha jogado o celular no lixo, acho que pedido demissão, não lembro mais exatamente agora, mas ela fica então com o celular dessa pessoa e tem ali mensagens, né, caixa de e-mail, coisas desse tipo. E isso tudo vai gerar uma confusão na história toda, porque ela vai ficar em contato com esse Sam, que vai ligar pro celular e vai acabar falando com ela e perguntando mas quem é você? O que você tá fazendo com esse celular da minha secretária? E ela vai começar a conversar com ele, e aí eu não posso contar mais porque muitas outras coisas vão acontecer a partir desse ponto, né? É um livro muito engraçado, é um livro que me divertiu muito. Eu achei, assim, fofo também, porque eu não vou falar exatamente o que acontece, mas vocês já devem desconfiar aí, né, o que vai acontecer. A protagonista é noiva, mas ela começa a conversar com esse Sam por conta de toda essa situação e começa a descobrir outras coisas sobre si mesma e sobre a situação de vida em que ela se encontra. Então é um livro muito divertido, muito gostoso de ler, e eu recomendo qualquer um desses que eu vou falar nesse vídeo pra vocês, pra quem quer começar a ler livros da Sophie Kinsella. Qualquer um desses vai ser ótimo. Um outro livro da Sophie Kinsella que eu li meio que na sequência também foi O Segredo de Emma Corrigan, e esse também é muito engraçado, porque a Emma é uma pessoa que guarda alguns segredos sobre a vida dela, sobre os medos dela, várias coisas. E o que vai acontecer é que em uma viagem de avião, como ela tem um pouco de medo, assim, de turbulência, essas coisas, ela vai acabar confessando todos esses segredos pra pessoa que tá do lado dela. E essa pessoa é o Jack. E é óbvio, né, que assim, ela acha que nunca mais na vida vai ver essa pessoa, e tudo bem, ela tava muito nervosa ali, com a turbulência do avião, então ela confessa tudo pra ele. Porém, quando ela chega, né, acho que na segunda-feira no trabalho, esse cara é nada mais, nada menos que o dono da empresa, assim, né, o chefe dela. E ela não o conhecia porque ele é daqueles chefes, assim, que, sabe, ninguém conhece pessoalmente, porque é tipo um acionista majoritário, aquela coisa assim. E ela fica sabendo, então, quando ela chega lá, que esse é o cara que estava do lado dela no avião e ouviu
tudo sobre a vida dela. Todos os segredos que ela não conta nem pras melhores amigas. E até coisas de trabalho também, sabe? Reclamações de trabalho. E, cara, é muito engraçado. Ele fica sabendo de tudo isso, mas ele é uma pessoa, assim, até que não julga tanto algumas das coisas. Porém, é óbvio que ela fica morrendo de medo, né? Do que ele pode pensar, até mesmo de ser demitida. Mas eles vão ali criando uma espécie de relacionamento, assim, bem curioso. E eu achei essa história muito fofa também. Só que tem muitas coisas erradas na vida da Emma. Então, muitas coisas vão ter que mudar ao longo da história aí pra que ela não tenha mais vergonha desses segredos que ela guarda, sabe? E que ela possa também ser uma pessoa melhor. Então, é um livro também muito gostoso de ler. Eu achei super engraçado e recomendo pra vocês também. Um dos mais recentes que eu li se chama Lembra de Mim. E esse, a protagonista se chama Lexi. E no começo do livro a gente vê ela como uma pessoa, assim, também um pouco desajeitada, que, assim, não cuida muito de si própria. Ela não tá satisfeita também com o trabalho dela, acha que ela não vai chegar em lugar nenhum, nunca vai ter aquele manequim também, aquele corpo que ela deseja, que ela almeja. Muitas coisas, né, que ela gostaria de fazer por ela mesma, ela não faz. E no começo da história, o que acontece é que ela bate a cabeça, assim, numa saída de uma festa, e quando ela acorda, ela está 3 anos depois daquele acontecimento e a vida dela está completamente mudada. Ela basicamente realizou todas as vontades que ela queria naquela época, sabe? Ela já tem um corpo perfeito, ela não come carboidratos, né? Ela consegue manter a forma, assim, perfeitamente. E ela tá se achando linda porque ela consertou um problema que ela tinha nos dentes, ela arrumou o cabelo diferente. Então ela tá outra mulher. E acima de tudo, também, ela está casada. E ela se tornou a chefe, assim, do departamento que ela trabalhava naquela época. Então a vida dela deu aquela guinada completa e ela não sabe como que nada disso aconteceu, porque ela perdeu a memória. Então, 3 anos depois, ela acorda no hospital, ela acha que ela, assim, bateu a cabeça ali e no dia seguinte ela acorda no hospital. Porém, são 3 anos depois, né? A vida tá outra. E aí ela tem que voltar ao trabalho, porém ela não se lembra das funções dela no trabalho, não se lembra de ninguém. Ela tá casada com esse cara que ela não sabe quem é também. Então, assim, tá uma bagunça a vida dela. E ela tem que descobrir como que isso tudo aconteceu, como que ela passou daquela pessoa que ela era antes para essa que ela é agora, sabe? Completamente diferente. É, assim, outra pessoa mesmo. E essa história, diferente das outras, não é tão engraçada assim, porque ela não tem essa pegada tão cômica, né? Tem algumas coisas, sim, com certeza, né, engraçadinhas, que você vai dar risada, com certeza, mas ao mesmo tempo eu senti que é um pouco mais séria, assim, e trabalha mais realmente essa reviravolta da protagonista, né? Porque ela mudou completamente, muito mais do que outros personagens de outros livros da Sophie Kinsella, e ela precisa voltar realmente àquele ponto A lá no passado. Então ela vai se redescobrir, vai entender como que ela chegou até aquilo. Então tem uma pegada um pouco mais séria, mas eu amei, assim, eu acho que também é um livro maravilhoso da Sophie Kinsella, que tem essa redescoberta da protagonista, que tem, obviamente, uns momentos engraçadinhos e que tem também algum romance, assim, sabe? Só que menos, talvez, do que os romances das outras histórias. Pelo menos foi o que eu achei nesse livro. Eu gostei muito, tanto quanto eu gosto dos outros, assim, né? Eu acho que tanto sendo um pouquinho mais sério quanto um pouquinho mais engraçado, a Sophie consegue acertar a mão. O próximo livro é Samantha Sweet, Executiva do Lar. Esse é um dos meus favoritos também. Eu não sei se todos são favoritos, todos esses dessa lista, mas esse eu amei demais. Esse é pra dar risada mesmo, porque nesse livro a gente vai conhecer a história da Samantha Sweet, que é uma advogada executiva, assim, de alto escalão, sabe? Muito, assim, talentosa. Ela tá buscando um lugar como sócia nesse escritório de advocacia que é super renomado. Porém, algo acontece ali no trabalho dela que acaba meio que incriminando ela, fazendo com que ela seja culpada de uma coisa, assim, que vai trazer um prejuízo enorme pra empresa, sabe, de milhões. E ela, como é uma pessoa muito viciada em trabalho e, assim, muito louca de trabalho, sabe, não sabe nem o que tá fazendo, às vezes, sabe, aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ela acredita que realmente foi culpa dela, porque ela é tão avoada com as coisas que, de fato, pode ter sido mesmo culpa dela esquecer uma determinada coisa X. Então ela acaba tomando aquela culpa pra si e ela foge antes que ela seja demitida, sabe? E aí ela foge sem rumo para um lugar do interior e lá ela acaba aceitando um trabalho de doméstica. E as pessoas não sabem que ela é essa advogada importante, que já saiu em jornais e tudo mais, né? E ela acaba aceitando esse trabalho porque ela realmente quer se esconder um pouco de tudo que tá acontecendo, né? Abafar essas coisas que estão acontecendo ali. Ela não quer ser encontrada, então ela fica naquela família que nem sabe quem ela é. E ali ela começa a trabalhar como doméstica, porém, assim, ela não sabe nem se
sei lá, ligar a máquina de lavar, sabe? Ela não sabe fazer absolutamente nada dentro de casa. E ela tem que limpar banheiro dos outros, tem que limpar o chão, tem que fazer comida, que ela também, tipo, não tinha nada na geladeira dela, só comprava comida, então ela tem que comprar comida, lavar a louça, cuidar da casa, fazer todo tipo de serviço doméstico que vocês imaginam. E vocês imaginam como é difícil pra uma pessoa que nunca fez nada, né? Que era o caso dela. Então ela vai ter que trabalhar nesse emprego novo e vai ter que descobrir como fazer todas essas coisas, né? Aprender. Porém, ela encontra também muita satisfação pessoal nisso tudo. E eu não vou explicar pra vocês como, né? De que forma, mas é uma história muito bonita também. Só que é muito engraçada porque tem essas, né, atrapalhadas aí que ela faz tentando aprender como cuidar de uma casa. Então é uma história muito gostosa de ler, muito divertida também, eu adoro. O próximo é o livro Minha Vida Não Tão Perfeita. Esse foi o único de todos esses que eu li no livro físico. Eu até tenho, tá guardado ali. Mas como eu tô mostrando só e-books pra vocês, né, a maioria, então eu vou deixar aparecendo capinha também. Esse é um livro bem divertido também, é um livro bem contemporâneo, acho que é dos mais novos, assim, né, da Sophie Kinsella, comparando com esses outros que eu tô mencionando pra vocês. E esse é um livro que vai falar sobre uma personagem que trabalha numa empresa de marketing, mas ela não tá satisfeita com o emprego dela, ela não consegue impressionar os chefes. A chefe, se eu não me engano, ela tem uma chefe, uma mulher, que ela não, assim, que ela diz que admira, mas ao mesmo tempo ela sente um pouco de inveja, um pouco de injustiça, porque ela não conquista as coisas, ela não consegue chegar lá onde ela deseja e ter aquela vida de luxo que, por exemplo, a chefe dela tem. Então ela acaba fantasiando e criando uma vida que não existe pra ela, sabe? Nas redes sociais ela tem uma vida super badalada, divertida, glamurosa, ela é uma pessoa muito cool, sabe? Só que na vida real ela tá morando num apartamento minúsculo, assim, lutando pra pagar as contas com muito custo, não pode comprar roupas caras e coisas que ela realmente almeja, né? Por ela ver também a vida das outras pessoas que ela considera perfeitas. Mas essa perfeição a gente já sabe que não existe, né? Assim, realmente é coisa de capa de revista, mas só um empurrão, assim, da vida mesmo vai fazer com que ela aceite a própria realidade, né? Aceite quem ela é, aceite as suas origens. Até o nome dela na história, ela muda pra ficar um pouco mais, assim, cool, como eu falei pra vocês, né? Ela se apelida de Cat, mas na verdade o nome dela, o apelido seria Katie, né? Então ela tenta forjar ali realmente uma vida falsa de muita alegria, muita felicidade, muita satisfação, muita abundância, riqueza, que na verdade ela não vive. E essa é a história desse livro, mas é muito gostosa também, é bem divertida, tem umas cenas assim pro final que eu realmente dei gargalhada, mas esse não é um dos meus livros favoritos da autora, eu acho que ainda prefiro os outros que eu mencionei até agora no vídeo, sabe? Mas esse também é muito gostosinho, porém não é o meu favorito. O último livro que eu vou indicar pra vocês também é um livro que eu li por último, assim, foi um dos últimos que eu li da autora, e esse também é bem engraçado. Ele se chama A Lua de Mel e vai contar a história da Lottie e da Fliss. As duas são irmãs e desses livros que eu comentei pra vocês, esse é o único que tem essa narrativa diferente, ao meu ver, né? Que a gente tem a narrativa de duas protagonistas que são irmãs e os capítulos são intercalados, então a gente tem a visão de uma e a visão da outra em primeira pessoa. E elas são completamente diferentes, né? A Lottie, ela tem 30 e poucos anos, acho que 33, e ela tá namorando um cara há alguns anos, e que é o Richard, e ela espera e deseja se casar com ele, ela já tá pronta pra começar uma família. Só que ela tem tanta expectativa disso que ela até fantasia e ela acha que ele vai pedir ela em casamento naquele dia X, logo no começo do livro. Só que não era isso que ele queria falar pra ela, sabe? Ele não tá nem pensando em casamento. Então ela se decepciona muito com ele, acaba terminando com ele ali no restaurante mesmo, porque ela tinha toda aquela expectativa e ela acha que de repente ele talvez nem queira se casar mesmo. E ela já tá realmente achando que ela tá passando da idade, que ela realmente precisa já arrumar alguém que queira as mesmas coisas que ela. Então ela acaba terminando com ele ali, fica arrasada, e aí que entra então a outra protagonista, que é a Fliss. A irmã dela tenta consolar, mas ela já sabe que toda vez que a Lottie termina os relacionamentos, a Lottie fica péssima e acaba indo pra vários extremos, sempre arrumando um novo projeto pra curar o coração partido. E aí a Fliss vai tentar ajudar ela a passar por isso, porém, logo nesse começo, tem uma outra pessoa que retorna pra vida da Lottie, que é o Ben, que é um cara que ela conheceu quando ela tinha 18 anos, num ano sabático que ela passou na Grécia, e eles se apaixonaram, eles tiveram altas noites juntos, e foi aquela coisa de amor à primeira vista, e eles prometeram que, se eles não tivessem casado até os 30 anos, eles se casariam então um com o outro, né? E por acaso eles se reencontram, ela tinha acabado de terminar, assim, tipo, sei lá, um dia atrás, com esse ex-namorado, que é o Richard, que ela tinha todas essas expectativas de passar o resto da vida com ele, mas o Ben chega então nesse momento que ela tá péssima, e ele fala que ele quer essas mesmas coisas que ela quer, e que ela era o amor da vida dele, que ele, assim, nunca queria ter deixado ela, que ele sempre foi apaixonado por ela, e ela fica
completamente balançada, porque ele fala que ele também quer se casar, quer 1000 filhos e um cachorro e uma casa com cerca branca e aquele sonho, né? Então ela acaba aceitando e eles se casam assim, tipo, de imediato, sabe? Então vocês já devem imaginar um pouco aí de como vai ser essa história, porque o nome da história é A Lua de Mel, né? Então ela vai se casar realmente com o Ben e a Fliss, irmã dela, fica desesperada então pra impedir esse casamento, impedir a consumação do casamento na Lua de Mel, porque ela sabe que aquilo foi um ato muito precipitado da Lottie, em um período que ela tava muito vulnerável, e não só ela tá, assim, contra esse casamento. Um amigo também do Ben tá completamente assustado com essa situação e também quer impedir isso. Então eles vão tentar impedir a Lua de Mel da Lottie com o Ben. Então é muito engraçado, porque eles tentam impedir a todo custo que eles cheguem às vias de fato na Lua de Mel, sabe? Então assim, é bem engraçado. Eles vão viajar pra uma ilha na Grécia pra passar ali a Lua de Mel e a Fliss já tá doida querendo ir lá atrás deles. Então é um livro super engraçado e eu acho que ele também traz muitas mensagens interessantes assim, boas pro leitor, sabe? É um livro muito gostosinho de ler também. Quase todos esses, como eu falei pra vocês, estão no Kindle Unlimited, com exceção do Fiquei com Seu Número, então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra todos esses livros, se vocês quiserem baixar lá, caso vocês sejam assinantes do Kindle Unlimited. Eu super indico, como eu falei pra vocês nesse momento, acho que são histórias muito gostosinhas, assim, bem em sessão da tarde mesmo, assim, comédia romântica, pra se divertir. Não levem tão a sério as coisas, sabe? Eu acho que são livros pra você ler e, assim, se entreter mesmo, mas eu adoro, então eu super indico pra vocês também. Então é isso, esses foram todos os livros que eu li da Sophie Kinsella até o momento. Ainda quero ler outros, se vocês quiserem me indicar outros livros dela que vocês já tenham lido, deixem aqui nos comentários pra eu saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.